Vamos falar hoje de O Vilarejo, do Rafael Montes, logo depois da abertura. Vem comigo! Gente, mais um remanescente das minhas leituras do mês do Halloween, em outubro. E o livro foi O Vilarejo, do Rafael Montes, uma leitura nacional de terror. E o livro tá fazendo um grande burburinho, tá fazendo bastante sucesso, tá todo mundo falando muito bem desse livro aqui. E eu fui ler ele, eu recebi de parceria então com a editora parceira aqui do canal Suma de Letras. E primeiramente eu tenho que elogiar totalmente a edição. A editora foi muito bem ao fazer essa edição magnífica para o livro. O livro, para começar, já tem essa capa muito bonita. A capa é muito legal. Eu adorei essa capa. É muito bonito esteticamente, visualmente. Teve o autógrafo do Rafael Montes, que eu gostei demais. Ficou muito legal. E o visual do livro por dentro também tá belíssimo. Tem ilustrações muito boas, gente. As ilustrações são coloridas, as ilustrações de página inteira são muito legais e dão todo o clima da história mesmo que o Rafael Montes quer passar pra gente. Olhem pra vocês verem, gente, que ilustrações mais legais. E todo o início de capítulo, então, tem ilustrações. Durante as páginas, tem, não sei se vocês conseguem ver, essas manchinhas de sangue aqui. É muito legal, é um livro muito, muito bonito mesmo. E é uma coletânea de contos, onde os contos vão se interligando. Eles não precisam ser lidos na ordem que está posta aqui no livro, porque a ordem deles não é uma ordem cronológica, não é uma ordem de bom entendimento, porque as histórias não, digamos que não se complementam ligadas umas às outras nessa ordem aqui. Tanto é que tem muitas coisas que estão totalmente fora da ordem. Mas todos os contos têm alguma coisinha ou outra que se interliga. Você vai só entender essas interligações quando você terminar de ler o livro completo. E do que se trata o vilarejo? Nós temos aqui então esse vilarejo aqui, né? E esse vilarejo ele é peculiar. Começa então que as coisas estranhas vão acontecendo nesse vilarejo. E o autor, o Rafael Montes, ele se diz então um tradutor dessas histórias, porque essas histórias são histórias muito antigas que ele encontrou em um manuscrito, contando essas histórias reais desse vilarejo que realmente existiu. Ele vai traduzindo essas histórias em cada um dos contos. E cada um dos contos vai lidar então com, digamos que, um demônio e um pecado capital, como a gula, a inveja, a ganância e coisas do tipo. E esse é o plot do livro, histórias de terror voltadas para os pecados capitais. Não tem aqui o horror sobrenatural, aqui não é voltado para isso, embora tenha alguma coisinha ou outra que te deixa com a pulga atrás da orelha, assim, achando, será que isso teve interferência do macabro, do sobrenatural? Mas nada tão explícito assim. Uma coisa que me incomodou muito, muito mesmo nesse livro é a linguagem que o autor utilizou para poder compor as suas histórias. A linguagem é totalmente fria, mas não é aquele frio que dá o clima das histórias tensas e macabras. Não, é fria de, digamos, direta demais, fraca demais, digamos que não dá detalhes. É quase como que uma narrativa de roteiro. Como, por exemplo, o personagem se levantou, o personagem caminhou, o personagem pegou o copo em cima da mesa, o personagem olhou pela janela. É quase como um roteiro cinematográfico. E isso me incomodou bastante. Eu não sei se os outros livros do autor seguem esse mesmo estilo de narrativa, porque eu ainda não li, mas eu quero ler outros livros dele, porque embora a narrativa seja fraca, tenha me incomodado, eu ainda assim gostei muito da criatividade do autor, porque ele foi bastante criativo nas suas histórias. Mas é um livro que, como eu disse, pelo fato dessa narrativa ter sido tão fraca, tão, digamos que fria, distante, sem detalhamento, sem desenvolvimento de personagem, sem desenvolvimento de clima, isso meio que estragou o que poderia ser um bom livro de terror. Para mim, foi apenas um livro de terror ok, mesmo as histórias tendo potencial. E isso, infelizmente, olha para vocês verem, pessoal, se a narrativa não é bem trabalhada, se a narrativa não tem
detalhes, não dá informações para o leitor, não cria o clima, não cria a ambientação, a tensão. Isso acaba afetando severamente uma história. E é uma pena, porque o livro tinha muito potencial, porque a criatividade do autor nas suas histórias dá para se notar muito bem. Ele tem a criatividade, ele tem histórias interessantes, mas a narrativa foi muito fraca, foi muito ruim, muito rasa, infelizmente. Então, a minha nota para esse livro é de 2 corujinhas, infelizmente, mas eu quero muito ler outras obras do autor, eu quero ver se ele consegue, digamos, dar a volta nessa narrativa, se a narrativa dele em outros livros é diferente, se ela não é tão fraca, não é tão rasa assim, porque a criatividade ele tem, o dom para escrever ele tem talento. Eu só não gostei do modo como ele criou a narrativa dele nesse livro. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha. Deixa o dedão para cima aí se vocês curtiram e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!